Danilo, hoje, 20 de novembro de 2020, Dia da Consciência Negra, infelizmente a gente não amanheceu com notícias boas, muito pelo contrário. São notícias que eu acho que reforçam o quanto a gente ainda precisa avançar em várias lutas aqui no Brasil, apesar de algumas discordâncias políticas sobre isso, né? Eu estou me referindo à morte do João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, que foi espancado ontem por seguranças de uma unidade do supermercado Carrefour. Foi lá na zona norte de Porto Alegre, capital gaúcha. Tem tanta coisa nesse caso e é tanta gente falando sobre isso que nesse dia tão simbólico, que é um dia para marcar o quanto ainda precisamos avançar, que a gente quis chamar aqui o professor de Direitos Humanos e Direito Internacional da FGV de São Paulo, o Tiago Amparo, para a gente discutir um pouquinho isso com vocês, ouvintes. Tiago, tudo bem com você? Bem-vindo. Bem-vindo, obrigado. Boa tarde. Tiago, me impressionou muito a repercussão desse caso, porque levanta muitas dúvidas se é um caso de racismo ou não. E aí, a partir das falas que a gente teve de autoridades públicas, a gente aqui na primeira fase do Bastidores do Poder, na primeira hora, a gente trouxe a fala, por exemplo, do vice-presidente da República, o general Mourão, dizendo que na avaliação dele não existe racismo no Brasil, que é algo importado lá de fora e que ele é tranquilo em falar sobre isso. Então, acho que a primeira pergunta é essa, né, Tiago? Por que as pessoas ainda resistem tanto em dizer que tem racismo sim no Brasil? Eu acho que primeiro a gente precisa perceber que não tem nenhuma relação com a realidade, como a fala do vice-presidente Mourão, dizendo que não há racismo no Brasil. Basta olhar os dados, tanto da história brasileira, 300 anos de escravidão, quanto qualquer dado que a gente vai olhar em termos de salário, diferença no acesso a emprego, diferença no tratamento pela polícia, casos de violência policial, qualquer índice, qualquer dado que a gente for olhar, já perceber que o racismo está muito vivo no país e não é de hoje que essa realidade existe. Não é algo importado de outro país, a gente foi doutrinado historicamente a achar que existe uma democracia racial no país, como uma forma de apagar a opressão e a violência que pessoas negras sofrem no Brasil diariamente. Então, eu diria que é um misto de um negacionismo que não tem nenhum sentido com a realidade e de um reflexo de uma parte da nossa história que coloca pessoas negras numa posição de subalternidade. É muito irônico a gente ver o vice-presidente Mourão falar isso, sendo que não tem um único ministro negro no seu governo, por exemplo. Então é um pouco ilusório defender que não existe racismo no país, ainda mais não só ilusório, mas respeitoso com a família de João Alberto, logo no dia em que ele foi morto. Professor, acho que é importante também a gente colocar aqui em pauta nessa discussão a naturalização, né, da morte de pessoas negras, não é? Acho que esse é um ponto importante para a gente discutir, não é? Infelizmente, eu vou usar uma expressão aqui, a gente está acostumado, não é? A noticiar e acostumado a ver ali no dia a dia, não é? A morte de pessoas negras. Acho que a gente precisa trabalhar esse ponto também, não? Com certeza. O Brasil, quando a gente olhar qualquer dado, a gente olha os números frios, números absolutos. A gente vai ver, por exemplo, que muito se fala com relação aos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos foram mortos 1.000 pessoas pela polícia no passado, e que só no Rio de Janeiro quase o dobro disso no ano passado. Ou seja, é tanto violência contra negros no país que muitas vezes ocorre a naturalização e a banalização dessas vidas. Primeiro, para a gente lutar contra o racismo, é necessário a gente não naturalizar essas mortes, reconhecer que elas de fato acontecem e exigir que não somente notas de repúdio, mas que de fato haja uma justiça para endereçar esses casos. Não é de hoje que a gente vê, por exemplo, algum outro caso, já aconteceu os casos de tortura em supermercados recentemente, de espancamento em supermercados recentemente, e há pouca investigação e de fato uma punição com relação a esses casos. Eu queria trazer alguns dados aqui da nossa conversa, Tiago. Com certeza são dados que você trabalha aí nos seus artigos, enfim, a gente acompanha bastante o seu trabalho. São dados do Fórum de Segurança Pública entre 2008 e 2018. São dados bem simbólicos. Nesse período de 10 anos, o número de homicídios de negros cresceu 11,5%.
E aí a gente pode pensar, não, mas a criminalidade como um todo cresceu. Mas tem um outro dado que mostra o porquê que a gente tem que prestar tanta atenção em relação à morte da população negra no Brasil. Porque o homicídio de não negros, na contramão, caiu 12%. E tem esse dado também referente ao percentual de homicídios de mulheres negras, que também cresceu 12,4%, percentual ainda maior do que o dos homens, enquanto de mulheres não negras caiu 11,7%. Tiago. De fato, quando a gente fala mesmo os ganhos em política de segurança pública que nós tivemos nos últimos anos, eles não são ganhos atribuídos de forma igualmente entre negros e brancos no país. Então, a gente vê, por exemplo, que mesmo na diminuição de assassinatos, pessoas negras não desfrutam dessa mesma redução. Os números aumentam. E a gente vê também na questão da carceramento em massa, a precarização da vida de pessoas negras, a maior informalidade no mercado de trabalho. Então, é todo um sistema que perpetua o que a literatura chama de necropolítica, ou seja, é uma política de morte com relação às pessoas negras que banaliza a morte dessas pessoas negras, e isso é muito nocivo para um país que tenta, de fato, combater o racismo. De que forma você acha, professor, que o Brasil, não é, através de políticas públicas, através, não é, de ensino desde cedo nas escolas, começa também em casa, não é? Mas de que forma você acha que o Brasil vai conseguir um dia, se é que vai conseguir um dia, trabalhar melhor e lidar melhor com isso, não é? É claro que o mundo perfeito, não é que não exista racismo, preconceito, segregação, não é? Mas qual que é o caminho que você enxerga, hein, professor? Eu acho que tem várias coisas que podem ser feitas. Uma delas é, em termos de política pública, de fato, a gente tem uma política pública de segurança que não seja policiamento ostensivo contra pessoas negras, porque, na verdade, ninguém é mais seguro com esse tipo de matança generalizada de jovens negros. Segundo, o sistema de justiça precisa, de fato, não banalizar essas mortes e investigar e punir os responsáveis e chamar pelo nome que é racismo. A classe política pode, na verdade, além das notas de repúdio, adotar medidas de investigação, como, por exemplo, numa CPI, pode, na verdade, adotar medidas de reformar nossas leis para melhor responsabilização, inclusive em casos que acontecem dentro de empresas, como esse do supermercado. É necessário que a gente tenha mais pessoas negras sendo eleitas em empresas, na mídia, para poder pautar essas questões sempre e não deixar isso diminuir. E para as pessoas comuns, é necessário elas lerem mais sobre a história brasileira, elas entenderem mais do nosso passado e, de fato, conseguir mudar o diálogo sobre essa questão para que não é só uma coisa de negros, mas todos nós, negros e brancos, devemos atuar na luta contra o racismo. Bom, você tocou aí no tema da política e a gente está vivendo esse momento de eleições municipais aqui no país. Várias localidades ainda precisam decidir seus candidatos nas prefeituras nesse segundo turno. E a eleição, pelos resultados que a gente tem até o momento de primeiro turno, em relação às prefeituras, em relação ao número de vereadores, trouxe um aspecto positivo de um aumento na participação dos negros na política. Mas é um aumento que não corresponde à realidade que a gente tem, por exemplo, quando a gente analisa o total da população brasileira, que é formado pela população negra. São mais de 56%, e a gente não vê essa representatividade ainda na política, né, Tiago? Como é que você vislumbra esse crescimento que houve, mas ainda é um crescimento tímido? Temos o que comemorar por enquanto? Como você avalia isso? Eu acho que sempre quando a gente tem mais uma pessoa negra eleita, especialmente em espaços que não tinha nenhuma pessoa negra, a gente teve agora a primeira eleição de uma vereadora em Curitiba negra, a gente teve a primeira eleição de uma vereadora trans negra na cidade de São Paulo. Toda vez que a gente há essa quebra do teto de vidro, efetivamente, que impede que pessoas negras cheguem nesses espaços, isso deve ser comemorado. Mesmo que isso seja algo tímido, e é necessário que a gente avance ainda mais nessa pauta. Já teve um avanço importante, que foi a distribuição proporcional de recursos para as eleições,
mas é necessário avançar muito mais, isso inclusive dentro dos partidos, democracia dentro dos partidos, para que eles possam destinar recursos para as candidaturas negras e para que de fato elas possam quebrar esse teto de vidro. A gente vê que brancos num país têm muito mais chance de acessarem esses cargos do que pessoas negras, e é importante que a gente quebre esse teto de vidro, porque aí a gente vai ter um outro debate, outras políticas públicas sobre o tema. Tem um assunto aqui que eu acho que mexe um pouco até com a curiosidade dos vocabulários que nós temos na língua portuguesa. A gente tem muita herança na nossa fala, né, Tiago, de um passado escravocrata. E a gente traz isso e às vezes verbaliza coisas sem nem pensar muito bem. E aí quando a gente para pensar, mas isso que eu disse é racista. Tem várias e várias expressões. A expressão denegrir, a expressão a coisa tá preta. Criado mudo. Criado mudo, que fica ali do ladinho da cama, que a gente pode chamar de minicômodo, mas a gente chama de criado mudo. Feito nas coxas. Feito nas coxas, que era justamente do trabalho de fazer telhas, né, de barro ali nas coxas, que era um trabalho executado principalmente por mulheres negras. Isso é muito interessante. Mentira branca, por exemplo. E a gente vai soltando isso às vezes no cotidiano e não se dá conta, né, Tiago? Passa também por uma análise de tudo isso que está ali intrínseco culturalmente no Brasil também, não passa? Com certeza. No dia a dia, a gente reproduz muito do racismo na nossa linguagem, nas nossas atitudes. Muitas vezes, para algumas pessoas, pode ser uma palavra sem muita conotação racista, pode ser uma piada não muito grave, mas para uma pessoa negra pode ser, muitas vezes, uma microagressão, algo que ela pode se sentir ofendida. Pode ser, na verdade, o que alguns autores chamam de racismo recreativo, ou seja, a perpetuação dessa visão inferiorizada sobre pessoas negras. E é interessante que a gente precise quebrar essas linguagens e esses problemas que nós temos em nossas linguagens para não reproduzir cada vez mais o racismo, que significa essa inferiorização de pessoas negras, e isso muitas vezes acontece também por meio da linguagem, sejam expressões racistas herdadas pela nossa escravidão, mas também por meio de piadas, esse racismo recreativo, que também é racismo. Tiago Amparo, professor de Direitos Humanos, especializado também nessa causa negra, que escreve diversos artigos sobre este assunto. Uma das vozes mais importantes que a gente tem aqui em São Paulo e no Brasil quando a gente fala de direitos humanos, de direito negro aqui no Brasil. Ele que é também professor de Direito Internacional, FGV São Paulo. A gente agradece muito a participação aqui no Bastidores do Poder, que possamos ter mais pontinhos de reflexão como essa nossa conversa de hoje. Tiago. Muito obrigado e obrigado pelo diálogo, que é super importante. Um abraço para você.